You make it look good. You make it look good. Watch yourself, huh? Yeah, you make it look good. Don't let it watch yourself, huh? 'Cause you make it look good. Watch this. Fala galera, está no ar o primeiro episódio do nosso podcast Senta e Resolve. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Rosângela e através dessa mesa nós queremos fomentar, despertar em você a sentar e resolver os seus conflitos. Olá, meu nome é Mauro Dias, estamos aqui com o nosso casal convidado de hoje, mas antes disso, entrem lá nos nossos canais, nas nossas plataformas digitais e dê um like lá, se inscreva para que esse conteúdo seja entregue para o maior número de pessoas possíveis. Estamos aqui com o nosso casal, Léo, Andressa, se apresentem, fale um pouco de vocês aí para nós, para a gente conhecer mais de vocês aí, por favor. Começa comigo? Já olhou assim, tipo, vai você, mulher. Ué. Isso. Ai, gente, eu sou a Andressa, filha do Aba, sou alegria, sou a esposa do Leonardo, esse gato das galáxias que tá aqui do meu Meu lado. Deus, olha aí. Começou Sou- bem. É mesmo. Sou mãe do Pietro, que tá bem ali, nos acompanhando hoje, de 11 aninhos. Sou adoradora, pastora. Mulher, né, mulher? Claro, Aquela mulher multitarefas, que faz de tudo um pouquinho. Que bom. É isso. Eu sou o Leonardo, mas todo mundo me chama de Léo, né? A gente trabalha com publicidade há um pouco mais de 20 anos. A gente está nessa caminhada há muito tempo, somos pastores, né? E a gente gosta muito de ministrar para casais, né? Homens, mulheres, né? A gente está aí, né? Sou o marido da Andressa, né? Pai do Pietro. A gente sempre se apresenta assim, né? Sou o marido da Andressa e pai do Pietro, a nossa família, a nossa casa. Primeiro Estamos lugar. muito felizes de estar aqui, né, participando do primeiro podcast do Senta e Resolve. Para a gente foi uma Uau, honra. isso é uma Para honra. nós é um privilégio. Nossa, a gente ficou muito feliz quando chegou o convite, né? E a gente está muito feliz de participar desse podcast aqui. Muito bom. A gente, desde quando assim o Senhor colocou isso no nosso coração, o primeiro casal, né, que veio assim na nossa mente foi vocês, né? E aí a gente perguntando todo o tempo, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Quando o Senhor trouxe essa direção para nós, né, a respeito do Senta e Resolve. E aí a gente ficou assim, né? Falou assim, tá, beleza. A gente já senta e resolve muita coisa, né? Mas como é que a gente vai... De que forma nós vamos transmitir isso, né? E foi quando o Senhor falou para nós que seria através do podcast. E aí, graças a Deus, a gente já tinha tido o privilégio de estar com vocês, de sentar, conhecer a história Tempos de de vocês. mesa, né? Amém. A gente já teve o tempo de mesa, né? Tempos preciosos. E foi muito bom, né? E eu queria, assim, que vocês falassem um pouco do relacionamento de vocês, como é que é o dia a dia, né? Como é que vocês resolvem as questões, né? Do trabalho, da agenda de vocês, muitas vezes, né? Que pode dar conflitos, né? E eu queria, assim, que vocês começassem falando aí a respeito disso, desse relacionamento de vocês. Como todo bom relacionamento, né? É uma construção diária. Eu costumo dizer que relacionar-se é negar-se a si mesmo. É quase aquela passagem de Jesus: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sim. Mas dentro do relacionamento negue-se a si mesmo, né? Se alinhe com o coração de Deus e sirva o outro com todo amor, com tudo aquilo que você tem, daquilo que Deus colocou dentro de você, né? E eu e o Leonardo é uma construção, né, amor? A Todo gente, dia- nesse mês, construímos 16 anos de relacionamento. Olha, maravilha. É uma Uhul. vida, mulher, é uma vida. vida. Muito bom. Tem dia que a gente quer tacar a panela na cabeça do outro e tá tudo certo, que relacionamento é assim, ele não vem pronto, né? Tem uns desafios diários. Eu creio que a gente vai discorrer muita coisa acerca desses desafios, mas é uma construção diária, né, amor? A gente tem um privilégio, digo hoje, um privilégio de trabalhar junto, né? E Que muitos até não acreditam, não né? acreditam. Fala assim, não acredito, você fica o tempo todo 24 horas juntos, 24 horas juntos. Nós também. Não ficamos, existe gente. isso. Tem 24 pessoas horas que juntos. não acham isso interessante, né? Fala assim, eu não ia aguentar ficar 24 horas junto, né? Mas para mim é um prazer estar presente com a minha esposa 24 horas, né? Porque a gente tá aqui não, mas
é muito gratificante, né? Fala, minha esposa é maravilhosa. Minha esposa- Não perca a oportunidade, não. A minha esposa é maravilhosa, né? E Você assim, também o é. nosso tempo ele é bem complicado, assim. A nossa agenda é muito difícil, né, de estar alinhando, porque a gente tem muitos compromissos, né? Não só no trabalho, mas ministerial também. A gente tenta estar conduzindo tudo e a gente tem a consciência da importância, né, do nosso relacionamento família, nosso relacionamento casa. Então a gente tenta resolver essas questões dos tempos, né? O tempo para o trabalho, o tempo para o ministério e o tempo para casa. Porque durante muito tempo na nossa vida a gente acabou negligenciando esse tempo casa, né? Era muito trabalho e igreja, trabalho e igreja, trabalho e igreja. Ou até mesmo igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho. Então assim, quantas e quantas vezes o meu filho já dormiu no altar da igreja, porque a gente chegava cedo, a gente chegava 4 horas da tarde para arrumar, né, a igreja, organizar o culto. Aí acabava a ministração e os irmãos queriam conversar, queriam se aconselhar, né, e o tempo ia passando, então já chegou o culto que a gente saiu de lá e ia dar 1h da manhã. Né? E meu filho, hoje ele está com 11 anos, mas na época ele não tinha essa idade. Né? Então a gente acabava sacrificando a nossa família para sustentar um ministério, vamos dizer dessa forma. Mas graças chamado, a Deus... né? Muitos falam assim, é o seu chamado é isso aí mesmo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, cuida da igreja que Deus vai cuidar da sua casa. sua casa, né? sim. Então, assim, a Sim, gente tem que escuta ter muito sabedoria isso. para lidar com isso, porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nossa casa. Eu ia É a falar nossa isso agora, família. né? Primeiro lugar é a família, né? A gente cuida da família. Se a sua família tá saudável, você sai para trabalhar, cuidar dos né? outros, Pra cuidar é. dos outros. Porque não adianta você sair para trabalhar pros outros e deixar a sua casa, né? Sem estar Perder saudável. a sua casa, né? igual a Você palavra perder. fala, né? Uhum. Verdade. Ganha o mundo e É. perde a sua casa. Pois é, Faz sentido. e assim, esse tempo foi assim um pouco complicado, porque depois que você percebe, porque a gente acaba entrando no ativismo, né? E você não percebe que tá ali nesse ativismo, entendeu? E depois que a gente percebe, a gente, nossa, vem um peso, vem uma culpa, porque a gente perdeu muito tempo, assim, né? De relacionamento com o nosso filho. Não somente com o nosso filho, né? Mas também até com a própria parentela, com os nossos próprios amigos da fé, né? Aquela questão do ativismo, eu costumo dizer que o ativismo religioso é como se fosse uma roda gigante. Uma hora você tá lá em cima, tá achando que tá arrasando, outra hora você tá lá no poste, meu Deus, aonde que eu errei? Depois você dá aquela levantada, mas você não sai do lugar. Você não tá avançando, muito pelo contrário, você tá rodando uma hora em cima, os altos e baixos, né? Uma hora em cima, uma hora embaixo, mas não sai do lugar. Mas você acha que isso foi por uma falta de planejamento lá no começo do namoro, que veio refletindo pro casamento, essa falta de tempo, esse negócio mais organizado ou não? Como é que vocês veem isso? Não, foi Ou foi acontecendo? Foi acontecendo. Até porque a gente... nós não tínhamos ministério quando namorávamos. Ah, tá. Você já, Não tínhamos vocês ministério já em eram que cristãos, sentido? os dois? Já éramos cristãos, Aham, mas não tínhamos ministério pastoral, que nos Sim. requer um pouco mais. Mais Pastores de vêm dedicação. para a linha Tá de à frente, frente, né, acompanhando tá. vidas. Então, nós éramos obreiros, servíamos a casa do Senhor. Então, o obreiro, ele está ali na recepção, ele não tem um cargo, um ofício tão como é que eu posso dizer? Tão requerido quanto de um pastor. Sim, sim. Né? O obreiro, ele vem, tá ali, recebe as pessoas, terminou o culto, ele vai para casa, ele tá tudo bem. O pastor não, ele precisa coordenar do início ao fim e às vezes até, vamos colocar assim, as questões depois de um culto, durante a semana, ou O nas primeiro a chegar e madrugadas. o último, É o último a sair. Verdade. É sobre isso, né? desse Então, jeito. quanto a planejar no namoro, não, porque no namoro a gente ainda não tinha essa responsabilidade, né? Tão alto, até porque na época que nós namorávamos eram os pais do Léo, que eram os pastores locais do ministério, Entendi. né? Que hoje é o A gente, apóstolo, a, é a gente, bispa. a gente ajudava ali, né? A gente era os orelhas da igreja. Era líder da limpeza do banheiro, né? Então, assim. Mas, Que era numa garagem, não, era o líder da limpeza da garagem, porque a É. igreja começou numa garagem. Quem é de igreja pequena, que começou ali, sabe, né, dos primeiros tijolinhos, sabe desse tempo, às vezes, de uma garagem, ou de uma casa, ou de uma escola, né? Eu não sei onde você começou aí com o seu ministério, mas a gente sabe o quanto é árduo os primeiros passos, né, desse ministério. E a gente era de uma garagem, a gente lavava essa garagem. ali era bom, era o primeiro amor, né? Ali foi um tempo muito gratificante, né? Foi muito bom. Foi. E
aprendemos muito. Depois que a gente foi ungido a pastor, né, aí começou a vir as responsabilidades e tudo, a gente acabou se desligando da igreja que nós estávamos, fomos para outra igreja, né, enfim, e ali a gente assumiu de fato a função pastoral, né, começamos a cuidar da igreja e você não percebe, o tempo vai passando, você tenta resolver uma coisa aqui, outra ali, quando você para olhar, já aconteceu, já já passou 3, 4 anos. anos você nessa correria, nessa recorrência, né? E eu costumo falar com a Andressa e falei assim, nossa, graças a Deus a gente conseguiu recalcular a rota a tempo, né? De resgatar esse valor da família. Porque como eu falei, a gente não percebe. Vai acontecendo e você não percebe, né? Porque assim, o que caiu no Jardim do Éden não foi a igreja, né? Foi a família que caiu no Jardim do Éden. Então Deus levantou a igreja para resgatar a família. E tem muitos pastores que fazem o contrário, ele destrói a sua família para sustentar a igreja, né? Então, principalmente a gente que é pastor, a gente tem que tomar cuidado quando tem filhos, porque muitas das vezes acabam se revoltando com a igreja por causa que eles perderam seus pais em função da igreja. A gente vê né? muito isso. Então, assim, o filho acaba se revoltando, mexendo com droga, entrando até no homossexualismo, entendeu? Justamente por essa ausência, né? Por esse abandono. Porque o abandono, não só o abandono, porque essa criança, ela acaba, criança, adolescente, enfim, ele acaba entrando dentro dessas feridas do abandono, da rejeição, da orfandade, com pais vivos. Não, e muitas das vezes é até isso é o muito protesto dele. É. Ele procura qual é o escândalo A que eu posso distância, causar né? aqui. E a distância que ele quer ele quer ir para longe daquilo ali, né? Daquela vivência ali, o daquela história protesto dele. dos pais, eles falam assim, não, quero isso aqui não. Então, assim, quero ser aí assim, você não. acaba... Aí, Vou estar num ambiente que eles não possam acessar, né? é difícil, porque aí o que ele pensa? Como é que Deus vai abençoar uma família, levando meu pai lá para ministrar, e vai destruir a minha, tirando meu pai e minha mãe de mim? Né? Ou às vezes ele quer estar até nesse ambiente para confrontar os pais também, né? Sim. Aquele confronto, né? O meu pai tá me vendo aqui, sabe onde eu tô, o que eu tô fazendo de certo, de errado, vamos dizer assim, né? Então ele pode usar aquilo como confronto direto também, né? Cara, tem uma história que não sei nem se eu posso contar. Só não dizer cite os nomes. Não cite nomes, nem anos. Tem tantos anos, não. Tinha um casal de pastores, né, que o filho dele assumiu, né, a homossexualidade. E no dia dos namorados, o que ele fez? Ele foi para um hotel com o namorado dele, né, e marcou, filmou lá, tô aqui no hotel e tal, com meu namorado e tal, filmando o hotel, filmando ele, e marcou os pais dele e todo mundo da igreja, né? Então, assim, ele já era adulto, né? Então ele faz o que ele quiser da vida dele, né? Mas, poxa, não precisava marcar os pais, o pessoal da igreja, é o que você falou. Era o protesto dele, entendeu? Né? Talvez por conta dessa situação, desse ativismo, né, dentro da igreja, ele acabou se frustrando com o relacionamento com o pai. Então, assim, acabou chegando nessa situação aí, né? Porque o homem, ele é muito importante na criação do filho. Sim. Né? A mulher, não desmerecendo a função da mulher, da esposa, mas o homem, cara, ele tem É fundamental. ele tem um valor muito grande dentro da criação do filho. Tem até pesquisas, por exemplo, você vai no sistema carcerário, mais de 90% dos presos que estão ali não tem pai. Não tem pai. Não tem pai. Eles não tiveram aquela figura paterna para poder sentar e dar a direção. Ou o pai é separado, ou o pai é morto, né? Então, essa figura paterna que dá a direção, né? Que mostra o caminho. Que firma, tem que seguir, justamente. sim, É o pai que impõe limite. Isso, é o pai justo. que, sabe, traz essa responsabilidade para o filho. Você vai lá no Dia das Mães, é lotado. No Dia dos Pais tem 2, 3, assim. É um número bem menor do que as mães, as irmãs, né? Até mesmo, acho que a parte do homem, né? O homem, ele não se vê num compromisso, né? Vamos colocar mais ou menos assim. O meu filho tá preso, o meu irmão tá preso. É muito difícil o homem passar pelo esse constrangimento que a mulher passa. Acho que também um número menor de homens, acho que seja por conta desse constrangimento, né? Na verdade, eu vejo assim, Mauro, que a maioria dos homens não tem uma rede de apoio para homens. Justo. Sabe aquela música? Um homem não chora, a mala tá lá fora. Sabe essas coisas assim? Não, o homem chora sim. O homem, ele precisa de uma rede de apoio sim.
Isso é importante. Então, a gente vê esse caso, por exemplo, de pastores que não têm um amparo mesmo pastoral para um tipo de situação como essa e tantas outras que a gente vai vendo, que vai surgindo, né? Uhum. Então, eu vejo assim, a necessidade dos homens terem uma rede de apoio, sabe? De falar assim, cara, quem é minha rede de apoio hoje? Quem é o cara do futebol? Ou quem é o cara que eu vou dar uma saída, tomar um suco ali com ele, como nós somos cristãos, né? Não tem a bebedice, não é vou ali para um barzinho, tomar um, encher a cara, cair e levantar. Não é sobre isso. Mas é uma rede de apoio realmente que vai te amparar, que vai te dar bons conselhos, né? Que na multidão de conselhos ali há uma sabedoria. Uma amizade né? que Uma vai amizade te ajudar saudável. você a andar de forma alinhada para você Exatamente. alcançar o seu destino. Né? Exatamente. Então a amizade, de fato, ela tem um fator muito importante nisso. Né? Quais são as pessoas que estão próximas a você? Né? É igual aquilo lá, todo mundo sabe, né? A gente é a média das 5 pessoas que andam conosco. Né? E essas pessoas, elas têm um poder de influência sobre a nossa vida. Então o tipo de conselho que você vai receber, na hora isso pode mudar o seu destino. Né? Mudar o rumo da sua vida, do seu casamento. Igual tem um amigo que ele é empresário e ele me ligou, falou assim, Léo, eu queria conversar com você porque eu tô numa situação muito ruim no meu casamento e eu queria um conselho. Aí eu fui lá para conversar com ele. Quando cheguei lá, ele falou assim, olha, na verdade a gente já tá com o divórcio marcado. Eu falei, rapaz, você já tava chega assim, Já tá você resolvido. você já chegou. Você já sentou e resolveu? Você já sentou e resolveu, Já meu filho. decidiu. Fica comigo. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Ele me contou um pouco da história, né? Ele falou assim, ó, e todos meus amigos me aconselharam para me separar. Todos. Porque ele já é empresário, né? Então, bem de situação, eles falaram assim, rapaz, você é novo, você é rico, você pega a mulher que você quiser, rapaz. Você é bonito. Você é bonito, larga isso pra lá, entendeu? Começa de novo, começa certo agora. É. Pega uma mulher mais nova, né? E ele falou assim, todos meus amigos me aconselharam a fazer isso. Na academia, né? Me levavam pra sair, falou assim, não, vamos ali que eu vou te apresentar fulana, vou te apresentar cicrana. Quanto do meio, né? Onde ele estava, né? Aí ele falava que só que tinha algo dentro dele que falava que estava errado. E ele precisava ouvir um outro conselho, o outro lado da balança, né? Vamos dizer assim. Ele falou assim, cara, eu vou falar com o Léo, porque eu acho que eu sei o que ele vai me aconselhar. E o interessante é que eu não falei muita coisa. Eu só falei, cara, não se separe. Não separe, o casamento é um projeto de Deus. Eu só falei assim, coisas simples. Ele já começou a chorar. Ele é isso mesmo, eu vou lutar pelo meu A casamento. importância da rede de apoio. Isso. Você vê que, É. então, assim, pelo que você entendeu, ele não queria separar. Ele não queria, ele Só precisava queria só de uma alguém que força, falasse um assim, apoio, cara, é. Não separa, tô contigo. Toda a situação levava ele para a separação, né? O meio, o onde meio ele a qual estava. ele estava A inserido. rede de né? apoio, igual A você rede de estava apoio. falando, conduziu ele para esse lugar de Os separação. amigos que o cercavam. É. Uhum. Né? Então, assim, graças a Deus, ele me ouviu, né? Mesmo eu falando muito pouco, aí na outra semana ele me ligou, falou, Léo, vem aqui no restaurante pra gente conversar. Pode trazer a Andressa também. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, tava ele e a família dele lá. Olha que coisa. Pietro tava na cadeirinha ainda, né? Era. Pequenininho. Né? Então, Legal. assim, graças a Deus, o casamento dele foi restaurado, né? E foi só um empurrãozinho que eu dei ali. Não falei muita coisa. Então, muitas das vezes a gente precisa só de né? Um incentivo. Um incentivo, uma ajuda, entendeu? E Às é vezes é muito- coisa pequena, porque a gente pensa assim, mas eu não sei o que falar, não sei como ajudar, não sei o que dizer, não sei como É aconselhar. aquela famosa frase, né? O seu pouco pode ser o muito de alguém. É verdade. Né? Às vezes você pode falar assim, eu não tenho muito o que falar, não tenho o que ensinar, não tenho tanta coisa para poder orientar esse cara. Não, mas uma palavra, uma simples palavra, pode mudar todo o percurso da vida de alguém. É porque ele tá ouvindo, né, vários sim para separar, né? E houve um não para separar, então assim, como é que ele Pra não concilia, pô? separar. Eu só tive um não diante Peraí. de 100 sim para separar, né? Já fica aquele negócio meio assim, não, peraí, deixa eu repensar aqui, né? Ainda bem que ele parou e pensou. Parou e pensou. Cara, Se fosse outro, né? Não. E assim, o tão Tocava. maravilhoso é porque eles iriam se separar porque teve uma confusão lá, foi uma fofoca, entendeu? Que a esposa dele estava traindo ele. E não foi comprovado nem nada, na verdade foi uma mulher do trabalho dela que tinha inveja dela e começou a inventar Fomentou essa a história, história né? lá, Uhum. né? E tudo era mentira, aí ela foi contar pra gente a história, né? Porque ele não queria nem ouvi-la, entendeu? Ele, não, vou me separar e tal. Só que ele falou que sentia algo dentro dele que estava errado. Aí ela foi contar que ela estava orando, Deus, faça justiça, porque o Senhor sabe que eu não fiz nada. O Senhor sabe que eu sou inocente. Meu casamento vai ser destruído por causa de uma mentira, né? Tanto que eu não precisei fazer nada, eu só, né? Só um empurrãozinho ali, graças a Deus, Graças o Senhor, a Deus. né?
Agora, você acha que isso é falta de maturidade no casamento, Léo? Né? Vamos dizer assim. Ou de confiança, ou de confiança, o que... Cara, assim, a gente planta o que a gente colhe, né? É. Então, É sobre isso. Semeou, é, você vai dentro colher. do relacionamento, a gente costuma falar que cada um tem um marido e a esposa que merece ter, Ponto. né? E quantas e quantas a gente vai conversar, né, com um casal, fala assim, porque meu marido é isso, 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 e senta o cacete nele. Eu falei assim, essa deve ser uma esposa maravilhosa, né? Qual o conselho que você daria pro meu marido que termina o trabalho e ele não vem para casa? Ele vai para outro lugar. Ele vai caçar o que fazer, vai na casa de um amigo, vai jogar um futebol, ou às vezes vai até pro bar, né? Assim, tem que se converter, meu irmão, assumir o seu papel de homem, né, e voltar para casa, né, e tal. E para você eu digo o seguinte, por que ele não quer voltar para casa? Ele prefere estar com os amigos do que com você em casa. Que tipo de ambiente você tem construído, Que né? tipo de ambiente Pra que você esse- tem pra esse construído? homem, pra Você chegada tem- desse homem. Né? Então, assim, às vezes ele chega em casa cansado, com a cabeça cheia de problema, ela já chega, acabou o gás, acabou não sei o que, já despeja tudo em Mulher cima dele. rixosa. Opa! É. Melhor Aí tá o na cara, rua. melhor tá na rua. Engraçado Vou... que você trouxe isso aí. E esses dias a gente escutou um testemunho exatamente dessa mesma forma. A mulher, ela havia saído, né, para poder fazer aula de Direção na direção, né, na autoescola. E uma pessoa viu, né, que tinha inveja, aquela coisa toda dela, ligou pro marido dela e falou que ela estava dentro do carro com Outro homem. com outro homem. E Meu não falou Deus. que estava num carro da autoescola. Né? E ali, e ela sofreu 12 anos Meu da vida Deus. dela. Ele todos os dias xingava ela, tentou matar ela Meu algumas Deus. vezes. Pesado. Né? E ela ali, e ela falou assim, beleza, o meu casamento começou todo errado, né? Debaixo de mentira, mas Deus trouxe uma palavra para mim, e até a mensagem que ela quis trazer para nós nesse dia foi falando assim, ela falou assim, gente, não se separa por conta de qualquer coisa. Vocês viram que eu estive à beira da morte por várias vezes, e nem por isso eu quis separar. Porque Meu ela falou Deus. assim que lá atrás o Senhor pegou e falou para ela, falou assim, olha, tu começou bagunçado, mas agora tu sustenta Segura a a tua onda. escolha, porque eu vou restaurar o seu casamento. Foram 12 anos. Meu Deus. 12 anos. E aí eu fiquei assim, eu falei assim, gente, mas como é que é isso? Esse homem não quantas vezes ela tentava falar para ele, falar, olha, eu estava fazendo autoescola, eu não fiz isso que você está falando, que essa pessoa falou. E eu fiquei assim, eu falei assim, mas que relacionamento é esse que ele não tinha confiança nela, igual você falou, né? E Meu aí Deus. ela, após esses 12 anos, um belo dia lá, ele chamou ela viveu cárcere privado. Ela falou assim, gente, eu vou só resumir aqui, porque é muito pesado, é muita coisa que eu precisei viver. E aí, quando chegou no final desses 12 anos, ele chamou ela, né? E aí levou ela no escritório dele, entregou a chave de um carro e os documentos. Falou assim, olha, tá aqui hoje, é como se fosse assim, a sua euforia, né? Sua carta de Liberdade euforia, tá sua aí. liberdade. E ela falou assim, ué, mas o que aconteceu? Ele falou assim, a pessoa que havia ligado para ele, feito toda a mentira, né? Processo de se fofoca. converteu. Meu E aí Deus. se arrependeu do que tinha falado. Depois de 12 História. anos. Depois de Cara. 12 anos. E contou toda a história. Mas eu fiquei assim, eu falei assim, minha gente, eu não ia prestar nessa hora, É difícil, né? não. Eu ia pegar agora, meu filho, agora é tu que vai ter que pagar o preço. Eu falei pra você, Eu não falei? Já falei. avisei. Quantas vezes? E você não acreditou em mim. Oh. Mas ela, assim, mulher de Deus, sabe? Eu fiquei assim, eu falei assim, que história, gente. Que história que eu, se tivesse no lugar, talvez eu não sustentaria, não. Muitas, né, muitas e muitos que estão aqui nos assistindo não viveria, né, nem um terço disso aí. Disso aí. Porque as pessoas estavam falando sobre a pessoa terminar por qualquer coisa. As pessoas terminam por conta de marca de sabão em pó, a toalha que tá na cama. É. O dinheiro é A seu, comida. o meu é meu. Rapaz, O seu é seu. É como Você O tem Léo o seu sempre- dinheiro, eu tenho o meu. É isso, é desse isso. jeito. Duas vidas tentando viver juntos, né? É. Dois eus Dois eus tentando tentando viver viver junto. juntos. Você falando Então, assim, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Teve um casal, um cara chegou pra mim e falou assim, pastor, vamos me separar. Eu falei, mas por que não? Minha esposa é caloteira demais. Aí eu falei assim, rapaz, como assim sua esposa é caloteira? Você acredita
que eu empresto dinheiro pra ela, não me paga. Aí eu brincando, eu não acredito que isso acontece. Ele, acredito. Se você ainda empresta, meu irmão. Acredite. Eu falei assim, eu não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo isso. Ele, eu tô falando pra você, eu tô brincando não. Eu empresto dinheiro pra ela, ela não paga. E O a dinheiro não é juros. dos dois, não? Eu falei assim, meu Deus Como é que é do isso? céu, né? A gente já foi sair pra restaurantes com casais assim. Aí chegava ela, você que vai pagar hoje, né? Ele, mas não é você que é hoje? Eu, como é isso? É você que vai pagar hoje ou é você que vai pagar hoje, né? Então, se não tem a questão o homem ali honrar, ou de repente a mulher mesmo, tá tudo bem também, né? Hoje a gente vê as Sim. mulheres que trabalham, que têm uma renda maior do que o homem, que isso não tem nada a ver. E tinha isso. Hoje é você que vai pagar, né? Não, é você que vai pagar. Eita, eu esqueci minha bolsa. Tem como você pagar hoje? Aí eu, tipo assim, oi? Como É assim? porque, Como assim? eu e a Andressa, assim, não é doutrina nem nada, mas a gente comunica e passa o que deu certo pra gente, né? E É. teve alguns casais que a gente aconselhou fazer dessa forma, por conta de outros problemas, e deu muito certo. Então a gente compartilha. Dentro do nosso relacionamento, não tem o meu dinheiro e o dinheiro da Andressa, tem o nosso dinheiro, Sim. entendeu? Então, vamos supor, não é eu que ganho R$1.000 e a Andressa que ganha 10 mil. Somos nós que ganhamos 11 mil. Então, se é o meu dinheiro, se é o nosso dinheiro, então são as nossas dívidas também. Né? Então, por exemplo, a dívida da unha dela é minha dívida também. Sim. Olha aí, mulherada, vai aprender. Minha dívida do futebol é a dívida dela também. Né? Então, a gente comunica e tenta viver uma só carne em tudo, inclusive nas finanças. Né? Porque dentro do relacionamento, o homem ele precisa se posicionar como o provedor. Né? Porque a função do homem é o quê? Prover, proteger e enviar, dar destino. Então a função do homem, ele está como provedor ali. E muitas das vezes a mulher, ela acaba assumindo esse papel, não porque o homem não consegue prover a casa, mas porque ela precisa estar nesse lugar. Porque assim, Por algum trauma, por A uma mulher- realidade de educação que ela teve. a mulher ela é poderosa. O poder está com a mulher. É nóis, amiga. Mas a autoridade está com o homem. Fala aí É agora, nóis. Mal. É nóis, mano. Tamo junto. É nóis. A autoridade está com o homem, o poder está com a mulher, né? Então, assim, teve casais que era difícil ela entregar essa autoridade para o homem, porque ela cresceu a vida inteira, trabalhou a vida inteira, conquistou a casa que o casal mora, foi ela que comprou, entendeu? Então, assim, empresária bem-sucedida, formada, pós-graduada, tem diploma em Harvard. Então, assim, uma mulher poderosa, entendeu? E o marido não teve toda essa oportunidade. Então, é difícil para ela entregar esse controle na mão dele. Aí um exercício que a gente faz, aí, por exemplo, igual esse casal, né? A mulher empresária e tudo, tendo controle de tudo, ela que controlava as finanças, ele trabalhava, ela trabalhava, cada um tinha o seu dinheiro, e eles falavam assim, ó, você paga isso, você paga aquilo, essa dívida é minha, essa dívida é sua, né? Aí uma forma, um exercício que a gente encontrou de ajudá-los, dela entregar para ele o controle de novo da casa, não só da casa, mas da vida dela, né? Porque o homem é o cabeça, ele que tem que estar sustentando isso. Foi isso, a gente falou assim, a partir de hoje as contas são suas. Ela, nossa, adorei isso aí. Ela adorei essa parte. Eu falei, ó, aí ele falou assim, não, mas é porque tem contas que são muito caras, eu não consigo sustentar tudo. Eu falei assim, olha, então por que você não pega o seu salário e põe na mão dele e deixa ele administrar? Aí ele, ó, essa parte eu gostei. Né? Então, assim, vai se ajustando. Por quê? Quando ele vai lá e ele paga a conta de luz, ele paga a conta de água, ele paga o aluguel, ele paga a compra, ou seja o que for, ele vai fazendo um exercício. Olha, eu que estou provendo, eu que sou o cabeça, eu que, né? E a mulher vendo ele pagando essas contas, isso é um exercício para ela também. Olha, ele está cuidando de mim, né? Ele está confiança, Sentindo a né? proteção. né? Então é algo que você vai construindo, porque dentro do relacionamento a gente precisa comunicar a linguagem que o nosso cônjuge entende. Né? Que linguagem é essa? Por exemplo, do homem. O que o homem precisa para ser feliz dentro do relacionamento? Ele precisa de submissão, de respeito e de honra. Se a mulher conseguir entregar isso para o homem, cara, tá mais de meio caminho andado aí. Entendeu? O homem precisa só disso: submissão, respeito e honra. A mulher, da mesma forma, ela tem suas necessidades, né? A mulher precisa de amor, proteção e cuidado. Então, se o homem conseguir passar esse sentimento para ela, olha, eu cuido de você, eu protejo você, eu te amo, nossa, é mais de meio caminho andado também. Então, se a gente começar a cultivar isso dentro do relacionamento, a probabilidade da pessoa querer se separar e tudo, ter a desconfiança, ela diminui bastante, né? Porque, por exemplo, ele chega lá e fala assim, olha,
fulano a sua esposa tá te traindo no carro lá com Beltrano. Aí ele pensa assim, poxa, mas minha esposa me honra tanto. Será que ela ia ter coragem de fazer isso mesmo? Será que ela respeita tanto, né? sabe, ela me respeita tanto, eu acho que isso não é índole da minha esposa, eu acho que isso aí é mentira, né? Ia chamar ela pra conversar. Eu já ia te perguntar agora, esse alinhamento geralmente ele se dá por falta de diálogo na visão de vocês? Muito, Muito, a comunicação é importantíssima. Né? muito. A gente sabe que tem 3 tipos de comunicação. Existe a comunicação assertiva, a agressiva e a passiva. A agressiva é aquela que eu falo e você me obedece. A passiva é aquela que ela tá ouvindo e ela tá reprimindo as emoções dela. Tá só, sim senhor, é a comunicação passiva. Às vezes ela nem concorda, Ela né? nem concorda, mas tá, sabe aquela opressão mesmo, oprimida, como se fosse literalmente faixas em seus lábios para você não falar? Tanto para a mulher quanto para o homem, tá? E a comunicação assertiva é quando eu ouço, o outro também fala, e a gente chega num consenso, né, num bom senso. Então, o nosso desafio é exercer essa comunicação assertiva. A comunicação, ela evita a confusão, né? Pronto, é isso. É isso. Pega é isso. essa frase aí, repete. Pega esse A código. comunicação evita A a confusão. confusão. Nossa, esse código aí foi forte. Foi. Foi bom. E a comunicação, ela antecede do sente e resolve, Olha aí. né? Se a pessoa se comunica Oh, não. o tempo todo, porque sente e resolve, ela fala assim, pronto, vamos resolver agora, É agora. o que não resolvemos esse Porque a tempo gente já todo. conversou, não resolveu, então é agora. É. Vamos sentar e resolver. Então, se tem esse diálogo, tem essa comunicação, é você conhecer a pessoa, né? Saber o que ela gosta, como ela pensa e tudo. Fala assim, não, isso aí não é da minha esposa. Né? Então, sim, já ia resolver muita coisa. Mas a gente deixa sempre para depois, sempre para depois, sempre para depois. Vê a mágoa, né? Ver a Vê a mágoa. raiva. E para ter essa comunicação assertiva, vai ter que vencer algumas coisas. Vai ter que vencer a autossuficiência, vai ter que vencer a soberba, vai ter que vencer o orgulho. Todos nós carregamos uma capa de orgulho, Sim. né? Não vou pedir desculpa, não. Eu vou lá conversar, explicar a situação de novo. Explico mais não, já falei 10 Já vezes. sabe, já ouviu. sabe, já foi. Não, vai ter que passar por esse processo, sabe? Vai ter que vencer algumas estruturas, porque cada um de nós carregamos várias estruturas ao longo da nossa história. Será que é porque a gente julga muito o que é certo ou o que é errado, em vez de buscar o que é bom? Como é que vocês dois veem isso? É isso. Cara, porque assim, igual eu havia falado, né? O homem, ele precisa de submissão, respeito e honra. A mulher é do amor, proteção e cuidado. É você comunicar a linguagem que ele entende. Então não tem como você comunicar com seu marido o amor. Ah, mas então não posso dar amor pro meu marido? Pode dar, mas não é a linguagem que ele entende. Sabe? Não é a linguagem que vai ativar na totalidade daquilo que ele carrega do céu. Não é a linguagem que vai elevar o teto dele no sacerdócio dentro do lar dele. Essa não é a linguagem que vai comunicar, né, irmão? Se você não tem essa Agora base, se submete. se você não tem essa base bem estabelecida, é difícil você chegar nessa conversa aí, É. sabe? Por isso que a gente sempre fala, ó, cada um tem um marido, a esposa que merece ter, cara. Porque Chupa essa manga aí agora. aí quantas vezes a gente escuta, porque o meu marido não presta, é assim, assim, assado. Pô, mas você é quem é você em casa, Uma maravilhosa. né? Só que não. Tanto que quando- Hashtags. SQN. É Só que difícil, não. né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Igual a Andressa falou, ah, mas eu vou fazer, eu vou conversar, mas ele não faz nada pra mim. Fica esse pé de guerra. Orgulho. Eu só vou te honrar se você me respeitar Se me primeiro. respeitar. Não, então me respeita que eu te honro. Não, mas você não me honra, como é que eu vou te respeitar? É. Aí fica esse pé de guerra, ele não cede lá, ela não cede daqui, né? E os dois fica essa briga interminável. Entendeu? Igual a gente fala assim, olha, quem faz primeiro? Faz quem entendeu primeiro. Você entendeu primeiro? Entendeu que precisa fazer isso? Então faça, sem esperar a resposta dele. Com o tempo, ele vai ser ativado dentro do relacionamento, porque você vai comunicar a linguagem que ele entende e ele vai te devolver o que você precisa. Né? Que é o amor, proteção e cuidado. Entendeu? Igual eu falo assim, ó, procure uma mulher na qual ela merece morrer por ela, que você vai encontrar um homem que merece todo o respeito. Vocês tiveram, assim, algum pega pra capar, onde vocês precisaram? Olha só. Algum seja resolve, Ela já né? quer o barraco. Tem você que resolve no casal aí. né? Claro, Ué, porque a sempre- gente é, né? A gente vem Casal. falando sobre isso. Não tem como. Todos os dias tem algo pra resolver, gente. Todo dia. Todo dia tem algo pra gente alinhar, tem algo pra gente resolver. Olha, não gostei disso aqui. Mas teve sim, bem no início do nosso casamento, assim que nós nos casamos, nas primeiras semanas que nós nos casamos,
A gente foi morar na casa da minha mãe, da sogra. Nossa, que coisa maravilha. boa. Eu gosto da minha sogra, viu, gente? Não, mas minha Eu sogra. adoro a minha sogra. Mãe, você é bênção, você é maravilhosa. Fala aí, amor. Não, minha sogra é minha segunda mãe. Não De tenho verdade. nada pra falar. É uma bênção na minha vida. sogra, Eu não consigo entender quando o pessoal sogra, pelo amor de Deus, eu não tenho essa experiência. Muito pelo contrário. e eu com a minha sogra, eu gosto muito dela, ela na casa dela e eu na minha. Sogra. Não, eu gosto da bichinha, eu gosto. Cara, Pronto. assim, igual a Andressa falando, no início do nosso casamento. E tá tudo foi bem, né? muito Isso é difícil respeitar as mesmo. diferenças e, Sim. e entender. Mas a gente que- se dá muito bem, tô brincando isso, aqui, né? né? A gente se dá muito bem, Mas graças é sobre a isso. Deus. Pode falar. Fala, amor. desculpa. No início do nosso casamento, a gente sofreu bastante, porque o que acontece? O meu pai, ele me criou assim, com muito amor, muito cuidado, né? Aquela super proteção. E eu acabei não amadurecendo como eu deveria, né? Então, assim, eu não vou falar que eu não estava pronto para casar, porque a gente aprende na hora, né? Ninguém faz faculdade para casar, né? Mas engraçado que eu acho que isso é uma dificuldade dos homens, né? Assim, Geral. Geral, porque eu acho Até que... cultural. Até cultural, justamente. Né? Porque eu acho que quando você vem preparado pra coisa, né? Você já vai um pouco mais maduro. Mas continua o seu raciocínio. tipo, Não, te cortei. aí, então assim, por exemplo, igual lá em casa, né? Aí queimava o chuveiro. Na época não tinha a questão do YouTube, né? Você Uhum. entra lá, como trocar o chuveiro e tal. Rapaz, eu sofri muito com esse chuveiro, porque queimava e eu não sabia como fazer. E eu ficava morrendo de medo de morrer eletrocutado. Eu tinha medo. Aí teve uma vez que a Andressa falou, ó, queimou o chuveiro. E aí? Aí eu falei, caramba, isso precisa... Não nesse tom, né? É, Brincadeira. pior. Pior. Aí eu falei assim, eu vou ligar pro meu pai. Falei, pai, como é que troca o chuveiro aqui? Me dá uma força. Aí liguei pro meu pai, não, eu tô pertinho aí. Passo aí e te ajudo. Eu falei, ótimo. Aí meu pai chegou lá em casa, eu falei, pai, queimou o chuveiro aqui e tudo. Ele, não, é facinho de arrumar, vamos resolver isso aqui. Conversa vai, conversa. Pai, isso aqui é uma água, um café, alguma coisa? Ele, eu quero. Foi o tempo de eu ir na cozinha, preparar um negócio lá. Quando eu voltei, já tinha trocado o chuveiro. Ó. O pai, você trocou o chuveiro? Troquei, filho, rapidinho aqui. Eu falei, não era pra trocar, era pra me ensinar. Ele falou, não, esquenta não, isso aqui tá tudo bem e tal. Aí, deixa eu ir. Aí meu pai foi e a Andressa na sala, assim, passando a revista, assim, sabe? Parecendo que ia rasgar a folha, assim. Eu falei, caramba, bicho, é agora. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não tava comunicando a linguagem que ela entende. O que ela precisa, que é o quê? Proteção, amor e cuidado. Ela não tava sentindo cuidado, ela não tava sentindo protegida. Entendeu? Então, Confiança de que ele realmente daria conta ali do recado, né? De cuidar, de administrar todas as demandas ali de uma casa, né? De uma família, de um casamento. porque assim, aconteceu um problema, o que a mulher quer? Não, meu marido vai segurar e ele resolve aqui. Ele vai resolver Ele vai pra dar mim. um jeito. Ele vai Acabou dar um o jeito. arroz. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Por exemplo, ó, igual a gente fala, né? A gente fala de finanças pro casal. Eu não vejo problema da mulher administrar também. Se a mulher tem mais ela facilidade. entende mais, né? Tem mais facilidade, não tem problema dela estar administrando. Mas aí quando faltar alguma coisa, ela tem que deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo. E ele que se vira pra O dar homem um é jeito. provedor, né? É um provedor, né? Então, por exemplo, ela chega e fala assim, ó, amor, eu administrei tudo aqui, só que, né, esse mês aqui tá faltando, as contas não tá batendo. Entendeu? É como se você fosse o financeiro de uma empresa na qual você trabalha. As contas não tá batendo, você chega pro seu chefe e fala, ó, a conta não tá batendo, você vai pra casa e vive sua vida, o problema é dele, ele que resolve. Ele que deu os Né? pulos pra pagar as contas no É. final do mês. Se posicionar dessa forma. Aí, Deveria ser assim. Deveria. Né? A gente deveria ser assim. Mas é como você falou, a maioria dos homens não estão preparados para Não essa estão. demanda. Aí, ou querendo ou não, eles vão se amparar nos pais, ou entra nessa questão dos amigos para pegar dinheiro emprestado, para pegar socorro, e quando vê aquele rapaz, aquele homem, ele tá num emaranhado de Sim, confusão, que quando a mulher vai descobrir, ou tá ameaçado de morte, é gente batendo na porta da casa dela, né, ou deles ali, e aí, pá, quero meu dinheiro, você pegou emprestado, e a mulher, ué, mas que dinheiro é esse? Ah, porque não tinha o diálogo, né, não teve, porque o homem, ele não foi preparado para isso. Quando eu falo culturalmente, por exemplo, as crianças, a gente fala muito sobre isso, né, as crianças de Israel, a menina aos 12 anos de idade, ela já é preparada para ser uma mulher.
Tem um rito de passagem dela que ela, aos 12 anos de idade, as mulheres se reúnem e fazem enxoval e falam assim, olha, daqui para você pode gerar bebês, você vai cuidar de uma casa, você vai servir o seu esposo, você vai amar, né? Você vai submeter, você vai honrar, né? Enfim, e para o homem do mesmo jeito, o menino aos 13 anos é feito esse processo também. Os homens se reúnem só, a criança, para nós é uma criança, né? Mas para ele já é um homem, aos 13 anos, com outros homens, e ali eles ganham presente profético, olha, você é o sacerdote da sua casa, então ali já é trabalhado uma maturidade, sabe, mental, física, olha, o seu corpo vai poder receber um bebê, seu corpo já pode gerar uma criança, então ele já vem com essa consciência. O brasileiro não. O brasileiro com 30 anos é o maior desafio. Por a gente ministrar em muitas igrejas, a gente às vezes vai em cultos de jovens, que as meninas jovens, né, com 20 e poucos anos já está terminando a faculdade, ali com 30 e pouco já está no seu primeiro emprego, com a sua formação, já está dando entrada no seu apartamento, já tem o seu carro próprio, e o rapaz de 30 anos não quer sair da casa do pai. 40 anos não está nem pensando em formar família, ele está atrás de um pet. Né? Hoje, a gente até vindo para cá, a gente viu um card falando que Brasília é o primeiro lugar no mundo de maior rede de infiéis, de divórcio. Misericórdia. Primeiro lugar de divórcio no mundo chama-se Brasília. Eu fiquei assim... Brasil. Eu falei assim, oi? Fiquei em choque. Como assim? Primeiro lugar, o Brasil. Então a gente... Brasília. Era Brasília mesmo. Você falou Brasil, mas não é Você do falou Brasil, do não. mundo, gato. Ah, do mundo, do Brasil. Entendi. Me corrige aí. É Brasília. Eu falei, gente, como assim? Então a nossa geração, né? Não está preparado para o casamento. Não está preparado para a família. Vocês foram preparados? Não, mulher. Cara, a gente só não se separou por causa dos meus pais. Isso que eu já ia perguntar. Teve algum momento que vocês quiseram se divorciar? Na primeira semana. Porque eu separar do Mauro, eu nunca quis não, mas matar ele, quatro dias. Ontem ela queria me matar. Não, essa questão assim, vamos colocar assim, de ódio, essa coisa, não chegava a isso, mas chegava assim, uma certa decepção, uma frustração, mas nesse nível mesmo de, cara, será que ele vai dar conta? Porque eu, desde meus 12 anos de idade, eu sempre trabalhei, então eu fui preparada para a vida. Sabe, dá seu jeito, corre atrás. Vim de um lar de pais divorciados, que geraram muitos buracos emocionais. Então, quando você entra dentro do casamento, tem muitas estruturas que precisam ser alinhadas, né? E se abrir também para que Deus venha alinhar essas estruturas, né? Derrubar aquilo que não foi Ele que estabeleceu e estabelecer o firmamento do Senhor. Então, assim, eu já entrei no relacionamento dessa forma. Então, quando eu me relacionava com o Léo e não via esse suporte, essa confiança, essa proteção, ele não conseguia comunicar, eu falava assim, cara, pra que mesmo que eu casei? Aí vinham as mentiras, né, do inimigo na minha mente, assim, pra que mesmo que eu casei? Com 24 anos, gata das galáxias, não, acho que eu não fiz uma boa coisa, não. E eu venho de um lar que eu não tinha referenciais. Eu olhava para a família do meu pai, um monte de gente divorciada. Olhava para a família da minha mãe, um monte de gente divorciada. Aí eu ficava assim, será que eu vou ser a próxima, então? Porque casamento... Isso pra ela era comum, isso pra mim era porque comum, o meio dela era a minha rede ali era de pessoas que não eram bem-sucedidas nos relacionamentos. O meu pai saiu de casa para estar com uma outra mulher e já tinha outras mulheres no percurso. Então, assim, era muita dor, né? Era muita dor, muitas dores. E aí eu olhava pro Léo e não conseguia ver isso nele. Mesmo por ele ser um cara cristão, isso gerava uma insegurança em você. Mesmo, porque não é por ele ser cristão que ele já era preparado. Mesmo sendo cristão, havia porque eu não comunicava a linguagem que ela entende. Isso. Que ela precisa. E qual é a linguagem? Qual é a linguagem? Que a mulher precisa? A mulher precisa de proteção, cuidado, amor e cuidado. Gente, quer ser protegida. Proteção amor e cuidado. A gente só não se separou por causa dos meus pais que ministravam muito com a gente. Olha aí. Minha mãe, direto, ela, Andressa, como é que você tá, meu filho? Aqui não sei o que, a aliança, pegava e jogava em mim. Não, tá aqui a aliança. Então, tem condição não. Aí só pra você ver como é que é as coisas, né? Aí meu pai conversou muito comigo, me aconselhou demais, sabe? Então assim, se não fosse os meus pais no início do nosso relacionamento, talvez não tava aqui.
junto Uma hoje. outra questão que... O bom é que seu pai. Só um pode minutinho, falar. Andressa. O pai da Andressa, né? Por ter essa distância de relacionamentos, mas o seu pai, embora não ter te ensinado muita coisa, mas era um cara presente na vida de vocês. Né? Demais. Sim, demais. Demais. Muito bom. Sabe assim, o meu Sim. pai, ele foi um... Meu pai venceu na vida, sabe? É igual aquele ditado que diz o seguinte, né? Que homens fortes criam tempos fáceis fazem homens fracos, e homens fracos vivem tempos difíceis. E tempos difíceis fazem homens fortes, né? É um ciclo. O meu pai, ele foi um homem forte, e ele venceu na vida, e por isso ele criou um tempo fácil para mim. E esse tempo fácil me fez ser um homem fraco. Ô, Porque miséria. eu fui começar a trabalhar... Ô, tristeza. Eu fui começar a trabalhar na minha faculdade, cara. E eu só fui começar a trabalhar porque eu precisava de um estágio para... Pra concluir. Não foi nem o curso. porque... Entendeu? Pela Para necessidade. necessidade. né? Porque o meu pai, cara, desde criança, os brinquedos, ele fazia os brinquedos dele. Ele Era nunca de teve. latinha de óleo. Ele contava conta, para mim, falou assim, muito filho, humilde. meu brinquedo era uma latinha de óleo. Minha mãe, eu cortava e fazia os meus brinquedos ali. Esse era o meu brinquedo. Né? Eu não tive o que você tem hoje. Aí é aquele papo, né? Não, eu quero dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Só que A a gente gente... quer evitar que os nossos filhos se frustrem, né? É. E esse é um problema. Muito grande. Então, assim, meu pai entregou todo o amor que talvez ele gostaria de ter e não teve, né? E eu fui muito amado. Meu pai, nossa, maravilhoso. Meu pai é uma referência. Igual a Andressa fala assim, Léo, pra você Olha o legado do seu alcançar pai. o legado do seu pai aí, porque filho, vou te todo falar. lugar que a gente vai, É um homem louvável. todo mundo... o nome do meu pai é Marcelo, né? Ô, Marcelo, e como é que você tá? Nossa, não sei o que e tal. E elogiado, e elogia, todo mundo elogiando ele. A Andressa falou assim, ó, você tem que ser igual ao seu pai aí. Eu falei assim, não, mãe, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Entendeu? Então, assim, meu pai criou esse ambiente, né? E eu não sabia. Então, eu casei, cara, eu não sabia pagar uma conta no banco. Eu não sabia... Preencher um entendeu? cheque. Não o que sabia que era fazer nada depósito. referente a isso. Então, assim, eu Coisa fui simples nas hoje que a gente vê. tranqueiras, Foi. entendeu? Meu pai, calma, filho, você vai conseguir, você é capaz e tal. Ministrou muito comigo e isso me deu força pra gente estar prosseguindo, né, dentro do nosso relacionamento. Porque se não fosse isso, cara... Aí teve um dia que a Andressa pegou a aliança mais uma vez e jogou. Eu falei assim, ó... Peguei a aliança e falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca mais faça isso. Com o dedinho em tudo. Você nunca mais faça isso. A gente vai brigar, a gente vai quebrar o pau aqui. A gente vai sentar e resolver. Entendeu? Mas você Esse aí nunca foi mais massa. tira essa aliança do seu dedo, que a gente não vai se separar. Porque eu te amo e tudo, isso aqui a gente vai alinhar. Aí eu falei, ela Uma respirou frase que o fundo. Léo fala até hoje, em 16 anos de casado, ele sempre fala: nós vamos vencer, amor. Nós vamos vencer. Nos dias mais difíceis, que a gente às vezes teve tempo de pandemia, de não ter nem o que comer, de receber cesta básica, ele sempre falava isso. Nós vamos vencer, amor. Sempre olhou pra frente. Né? Sempre. Nós vamos vencer, nós vamos vencer. Então, essa frase dele me marca, sabe? É a frase dele, vamos colocar assim. Qual seria a frase que o Léo mais falou nos 16 anos? Nós vamos vencer. Vai passar. Nós vamos vencer. E por a Andressa ser mais agilizada assim nas coisas, né? Você porque já ter essa liberdade, né, de conseguir as coisas. Isso machucava muito você no relacionamento? Cara, não. Aí já é entender do temperamento, da não personalidade. chegava a machucar, se incomodava no início, porque a Andressa, ela é muito extrovertida, ela é muito dada. Sério? Ela vai conversar com as pessoas. Pensa numa pessoa que gosta de abraço. É a Andressa. Então, todos que ela via, ela queria cumprimentar abraçando. Oi, fulano, como é que você E tá? vem no abraço, shopping, que não sei o abraçava. quê. Conheceu o cara ontem, já tem que ter abraço. Aí eu tem que abraçar todo mundo. Eu falei assim, não, mas meu amigo, não, mas não precisa abraçar, só estender a mão, então só assim tá Ou ótimo. só de longe, ó. Então, assim, eu tinha muito ciúme, entendeu? Por conta disso. Mas depois a gente foi amadurecendo, fui entendendo como é que é essa personalidade dela, né? E, assim, me machucar nunca machucou, né? Eu fico, assim, às vezes vendo... Hoje eu entendo. No início, eu queria que a Andressa fosse igual a mim, porque eu sou estável. Eu sou mais Equilibrado, mais bom tímido, senso. mais tranquilo. Eu queria que ela fosse assim. Porque ela... Por exemplo, eu chego num lugar, eu não quero chamar a atenção. Amor, conta aquela história do minha mãe passando mal e a gente na pizzaria. Ah, tá, eu vou contar. Me lembra, deixa eu só finalizar aqui. Então, assim, eu esqueci que eu ia falar. Vou ter O que... equilíbrio, o equilíbrio. É Vou equilíbrio. ter que ir Você direto... mais calmo e Mais ela mais calma. sim, lembrei, obrigado. Então, assim, eu
sempre fui muito discreto. Eu gostava de chegar nos lugares e não ser percebido, sabe? Eu assim, você tá aqui e tal. E, cara, não tem como chegar assim com a Andressa do lado. Porque ela chega, ai, gente, não sei o que. Aí o pessoal já vem, já quer abraçar todo mundo e você tá com ela, então você acaba pegando isso também. O pessoal quer te abraçar também, né? E tudo. Aí, então assim, foi me incomodando um pouco, mas depois a gente foi se alinhando, né? E a gente foi amadurecendo, eu fui entendendo, né? Então assim, ela me puxa um pouco para esse lado, eu puxo ela um pouco para esse lado. Isso é maravilhoso. Hoje eu agradeço a Deus por ela ser do jeito que ela é. Sim. E a questão dos ciúmes? Não, no ciúmes foi só no início, assim, que a gente Foi tinha no início, essa questão mas do a ciúme. gente também, a gente teve uma palavra, eu não me esqueço, nós estávamos num culto e ele tinha muito essa questão mesmo, nossa, tem que ficar abraçando todo mundo, tocando em todo mundo, né, essa questão toda, que incomodava porque ele queria que eu fosse mais do padrão que ele era, e Deus falou assim, não tenha ciúme dela, e nem você tenha ciúme dele. Porque o que eu tenho com vocês vão alcançar muitas pessoas, vão estar em contato com muitas pessoas, não pode haver ciúmes. É porque assim, tem um ciúme saudável, né? Que é do cuidado, né? Do né? zelo. Mas eu falo assim que é uma linha muito tênue, sabe? Tudo que foge ali do equilíbrio tem um excessinho ali, é porque mostra uma debilidade que a pessoa precisa trabalhar, né? Pois Nesse então assim, sentido. você vai... Não era um ciúme no sentido de aprisionamento, de machucar outra de machucar. Né? Não chegava a esse ponto, assim, graças a Deus nunca teve isso. Mas aí depois de um tempo que a gente foi se alinhando e entendendo que a gente tem as nossas diferenças, elas precisam ser respeitadas, né? Essa situação aí foi engraçada. A gente estava com um grupo de amigos numa pizzaria, né? E a mãe dela me ligou, falou, Léo, onde vocês estão? Eu falei, não, a gente está na pizzaria aqui. Por quê? O que houve? Ela falou assim, não, porque eu tô passando mal, eu tô muito ruim e eu tô preocupada e eu não consigo ligar pra fulano, pra Beltrano. Eu falei assim, não, então a gente tá indo pra aí agora. Falar com você. Ela, não, mas não vai atrapalhar. Eu falei assim, não interessa, você tá passando mal, eu tô indo pra aí, ué. Lógico. Aí eu cheguei pra Andressa e falei assim, Andressa, vamos embora agora, sua mãe não tá bem, tá passando mal, vamos embora agora. Eu levantei da mesa e falei assim, gente, ó, tchau, muito obrigado, eu preciso ir, tive um imprevisto aqui, fui pro caixa pra pagar a conta. A Andressa levantou, ela foi abraçando e beijando todo mundo da mesa. Tchau, gente, então, tô indo, tá? Fica A com mãe Deus, dela tchau, tá tchau. morrendo. Ela foi beijando e abraçando cada um da mesa. Falei assim, olha, eu preciso ir e tal. Mas, nossa, você tá linda, que não sei o que e tal. É maravilhoso, que não sei o que, e braço e beijo. Entendeu? Então, assim, mas por quê? Ela tem essa necessidade de se comunicar, né? Tanto que na pandemia, nossa, ela sofreu demais. Porque ela precisava ver pessoas. Nutre, né, a personalidade dela. E eu não, eu sou mais... Eu sou um influente, né, com perfil emotivo, então eu sou de pessoas. O Léo é da ilha deserta. Não, mas não é tão assim, não. Eu só não tenho Fica mais essa... quietinho, né, Léo? Deixa eu O ficar Léo mais é da ilha eu também sou deserta. assim, eu Pode gosto botar mais ele na quietinho. ilha que mais ele fica tranquilo pleno. ali, Eu mas- vou ficar olhando pra esses matos, Ah. é sério? Até que eu vou ficar vendo por um tempo, mas depois eu falei, gente, mas já tá monótono esse tanto de mato aqui, né? Meio que o mato tá ajudando. Tem ninguém pra conversar. Tem ninguém aqui, pra né? conversar. Então, é igual O a roupa. Léo, ele... Ó, o perfil dele, a gente até brinca, né? Quando fala essa questão da análise comportamental. E é tão engraçado que Deus tem colocado no nosso caminho muitos estáveis de um tempo pra cá. E aí, o Léo já chega e fala assim... Você é estável? Sou. Você fala sozinho? Falo. Ah, bem-vindo ao clube. Porque tem alguns comportamentos, né? Eu geralmente eu sou igual o Léo também. Eu gosto de ficar mais afastado, assim, mais quietinho, mais tranquilo, mais a rua não. Assim, eu gosto de chegar lá na igreja, eu gostava muito de sentar lá atrás, né? Não, eu vou sentar lá na frente. Então ela entrava da nave da igreja, passando, falando com todo mundo até lá. Eu falei, mas rua, preciso disso tudo. Ela, não. Você tem que sentar pra conversar Você não com as pode ir pessoas. rápido, reto, Não sentar pode, e pronto, não Não, pode. tem que cumprimentar. Eu sei que E não eu pode. gosto de sentar na Bom que primeira bom que ela fila. Eu gosto de receber tudo. Aqui também. É, Desse não, jeito, então cara. tem Toca dia aí, que eu- amiga. Eu tenho necessidade. Tem dia que eu falo assim, não tem ninguém, vamos sentar aqui mais atrás um pouquinho. Não, Na vamos minha sentar lá escola, na frente. faculdade, Não. só sentava atrás também, cara. Entendeu? Aí chega na igreja, não, vamos pra frente. Aí assim, eu entendo um pouco ela porque ela usa óculos, né? Uhum. Aí ela dá a desculpa, não, porque eu não enxergo direito, por isso que eu tenho que estar na frente. Eu falei, então tá bom, então vamos pra frente, pra você poder enxergar o rosto direito das pessoas. Mas não é nada, é porque ela gosta mesmo de estar perto, de Não, estar... também, né? É isso. Legal, É sobre gente. isso. Então, a gente teve esse episódio, sim, de sentar e resolver nos primeiros meses de relacionamento. Tem gente que até fala assim, uai, como assim? Tinham acabado de chegar de lua de mel. Sim, tínhamos acabado de chegar de lua de mel, mas tinham muitos conflitos. A gente precisa se abrir para Deus curar, né? As nossas raízes,
as nossas feridas, né? E até a vinda de Jesus tem muitas feridas ainda para ele descortinar. Peraí, que tem algo mais profundo que eu preciso abrir, espremer esse pus, limpar, né? E fechar com o meu bálsamo. E é Sim. isso que Deus tem feito no nosso relacionamento, dia após dia. Tem momentos que às vezes eu tô meia down, tô meia pra baixo, tô meia chorosa, porque vem aquela feridona ainda do abandono, né? Da parte do pai, aquela coisa ali do divórcio. Aí o Léo senta, aí ele fala, vai passar, vai dar tudo certo. Maravilha. A gente já venceu, né? Então, é bom ter uma rede de apoio? Sim, é bom ter uma rede de apoio, mas mais do que ter uma rede de apoio, é bom você também ter alguém perto a você, seu cônjuge, Não, uma né? mulher sabe, por exemplo, na época da Pra pandemia, contar. cara, foi muito difícil, porque quando começou a pandemia, a gente tinha 12 contratos. Aí, em menos de 3 dias, a gente perdeu 10 contratos. E eu fiquei preocupadíssimo. Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou, sabe? Tudo muito incerto, né? Saía Tempo de pra pandemia. reunião, voltava, aí eu falava assim, Andressa, perdi outro contrato. Ela falou, não, mas esquenta não, nós vamos vencer. Nós vamos junto, tenho certeza que você vai conseguir, sabe? Então, assim, me dava força pra ir. É a base que joga Pra a gente enfrentar, cima, né? é, cara, o que você então- falou, a mulher tá ali. É a Mulher base, sabe, né? ela fala assim, aí é aquilo, né? O que o homem precisa? Ele precisa de respeito, precisa de submissão. Não, mas você vai dar conta. Olha, não, você vai tirar isso de letra. Então ela levantar o cara e comunicar a linguagem que ele entende. Ó, perdi outro contato. Mas você não presta pra nada. E agora, como é que vai ser? Ó, Como é que nós vamos comer, rapaz? como é que nós vamos comer? Já teve vez do Léo perder contrato. Então, menino, nós vamos sair pra comemorar. Foi. Ele, Andressa, nós vamos sair pra comemorar. Nós vamos comemorar jantar porque fora, Deus tem que algo tem maior. Algo grande vindo aí. E como é que vocês alinharam isso? Depois da pandemia? Como é Cara, que tá aí? não, assim, graças a Deus as coisas foram voltando de novo ao normal, né? Mas, assim, o que me ajudou bastante foi a Andressa, que foi, assim, uma mulher muito sábia, entendeu? Porque como ela sabendo que eu que era o provedor, eu que ia atrás, e tava difícil, não só pra mim, mas pra todo mundo, em momento algum ela, sabe, chegou a... Eu vi que ela ficou preocupada, Sim. né? Que ela estava preocupada, mas ela tentava não parecer preocupada para não me deixar preocupado, né? Então, assim, isso aí me deu muita força. E aos poucos foi voltando, a gente foi, né, estabelecendo, a gente foi conseguindo reaver outros contratos, né? E graças a Deus a gente saiu dessa. Mas você vê que a mulher rixosa, a Bíblia fala que é melhor você morar num deserto sozinho do que morar com uma mulher rixosa. Meu Deus. Mulher difícil. É como se fosse uma goteira caindo na sua Goteira. cabeça. Aí você vai estudar, você vai analisar, a goteira é um dos métodos mais eficazes de tortura. Você pega um cara e pergunta pra ele, onde é que tá o negócio lá? Aí o cara, não sei. O cara te espanca, te enche de porrada, arranca 3 dedos de você e ele não fala. Ah é? Então peraí, põe debaixo da goteira. 5 horas. Ele pede pra falar, eu vou falar, ele não aguenta. Entendeu? E a Bíblia fala que é melhor você morar no deserto do que ter essa mulher perto. Entendeu? Então, tudo isso ajuda você construir o relacionamento, né? É você não colocar a culpa no outro. Peraí, olha pra você. Você tá comunicando em linguagem que ele entende? Você tá sendo a pessoa que ele precisa que você seja? Né? Igual eu costumo dizer que quando a gente fala de identidade dentro do casamento, é porque a gente precisa correr, então eu vou Sim, tentar dar umas resumidas, né? beleza. Dentro do relacionamento, a gente precisa agir de uma forma intencional, com uma identidade. Então, quando eu vou agir com uma identidade, eu não preciso da sua resposta para mim ser quem eu sou. Eu sou aquilo e pronto, eu não preciso da sua resposta. Eu faço o que eu preciso fazer, independente do que você fala ou deixa de fazer. Então, dentro do relacionamento, quando a gente tem a consciência de identidade de filho, nós vamos orar de uma forma. Quando a gente tem a consciência... na verdade, nós não temos essa consciência, nós agimos sem saber, né, de escravo. Porque quando a gente fala de identidade, a Bíblia nos ensina 2 caminhos. Identidade de filho e identidade de escravo. A identidade de escravo vai me ensinar uma fé como algo que eu possa receber, né? Então a fé serve só para me receber, mentalidade de escravo. A de filho me ensina uma fé como algo que eu possa oferecer. Então, pensando como filho, eu não vou orar pedindo para Deus mudar a minha esposa. Muda essa mulher. Que mulher ruim. Não. Uma mulher difícil. Ou mulher difícil. Deus, muda essa mulher. Eu vou orar assim. Deus, me transforme. Me faça o homem que minha mulher precisa que eu A partir partir de mim. Partir de mim. Legal. Entendeu? E Então, ela faz o maravilha, mesmo. A mulher também faz o mesmo. Deus me aí o que eu transforma para falo, possa cara, ser imagina mulher. os 2 orando assim.
Deus, me faça o marido que eu preciso, me faça o marido que a minha esposa precisa que eu seja. Senhor, me faça a esposa que meu marido precisa que eu seja. Tem como dar errado isso aí? Tem? Não. Cara, não tem. É porque eu fico vendo assim, você falando na questão do a gente comunicar a linguagem que o outro. Aí muitos vão pro livro assim com linguagem do amor, que eu não tenho nada contra, né? Ah, mas a minha linguagem é presente. Você não me dá presente. Não, querido, você tem que ir para Efésios 5. Né? Você tem que. A Bíblia nos ensina todas as coisas. Lá tá a bússola para tudo. Você quer ser rico, tá lá. Você quer ser sábio, tá lá. Você quer ter uma transformação de vida, tá lá. Você quer saber sobre restauração, tá lá. Você quer ser curado de uma enfermidade física, tá lá. Você quer uma salvação, tá lá. Liberta, tá tudo lá. Né? O próprio João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. A questão é que a gente não quer sentar e resolver, sabe, pegar o prumo da verdade. Peraí, deixa eu ver se tem mentira dentro do meu casamento, tem máscara dentro do meu casamento. Peraí, tem mentira na minha criação com meus filhos. Eu não sou uma pessoa tão boazinha assim. Tô fingindo ser o que eu não sou uma boa amiga, eu não sou um bom pastor, eu não sou um bom profissional. Então o prumo da verdade, ele precisa ser estabelecido na nossa vida, sabe? Porque se a gente não estabelece esse prumo da verdade, a gente vai ter que sentar e resolver por muitas vezes. Muita sentada e resolvida, E é igual assim, uma questão que eu tive que fazer comigo mesma, né? Na questão da minha saúde. Aí eu fui olhar, assim, virei os olhos, né, pra mim, eu falei assim, gente, como é que eu tô? Né, o que eu tô fazendo pra daqui um ano, nem botei muito, pra daqui um ano, como é que eu vou estar fisicamente? Aí foi onde veio, né, eu falei assim, eu tenho que sentar e resolver comigo mesma. Então, assim, o que você tá falando aí, a gente da verdade veio, né? Isso, a gente precisa sentar muitas vezes e fazer esse crivo em nós, né? Porque eu não posso cobrar isso do outro se eu não ter esse costume, se eu não resolver comigo mesmo, alinhar algumas coisas, né? Que eu tô vendo, igual vocês estão falando aí, que vocês precisaram alinhar algumas coisas para vocês chegarem aonde vocês estão hoje. Né? Que então, ainda assim, nem chegamos perto daquilo que Deus espera de nós. Exatamente. Alinhamento, né? E destino. É algo que a gente tem que estar trabalhando todos os dias. E assim, isso. um conselho que eu dou: paga você o boleto, cara. Não fica esperando ela pagar, não. Ou então paga você o boleto, não espera ele pagar, não, sabe? Então, se você entendeu o propósito, faz você. Então, tem coisas na Andressa que me incomoda. Antes de eu chegar, eu olho pra mim. O que eu tô fazendo? Qual a linguagem que eu tô comunicando? Ou o que eu posso estar fazendo para ajudar ela nisso que me incomoda? Cara, é isso que E será Deus que ela quer. sabe que me incomoda? Será que ela sabe que me incomoda? Eu acho que às vezes eu nunca nem falei. Porque às vezes a gente não fala por orgulho, Sim, né? sim. Ou às vezes A gente- fala uma vez É. e aí depois eu já falei, não Não vou aprendeu porque repetir. não quer. Mulher é bicho estranho, né? É. Porque assim, Ó. ela quer, por exemplo, ela quer um presente e não fala o que é, às vezes não dá pista, quer que a gente adivinha, né? Então, assim, chega e fala logo: eu quero um sapato vermelho, não sei o que e tal. Ah, você não me deu o que você queria, mas, poxa, eu deixei tanta pista. Não, chega e fala logo. A Rô já fez isso comigo, assim. Foi? Não, compra lá o presente. Aí fui lá, comprei o sapato, no dia vamos trocar. Então, mas você não queria um sapato? Que trem feio desse sapato. Não, Vou trem trocar. feio. Não, mas na hora que eu Mas- pergunto, eu falo assim pra ele: rapaz, tu me conhece mesmo? Não é possível. Não, mas não. você possível, igual não. fala assim, Rô, não é o conhecer, mas né, é a oportunidade. O gosto Não, amor, vamos lá que eu No escolho meu do jeito que eu gosto quero. é isso aqui e que eu acho que tal, você né? vai arrasar, ué. Eu acho até que é mais legal, né? Tipo, não, vamos lá, eu vou lá com você comprar o sapato, você escolhe do jeito que você quer. É, E justamente a gente pra não faz gerar assim. Esse atrito aí. esse desgaste. Porque às vezes Vai ter que- É, você gente. passa a semana toda cansada e você chega em casa com um presente, dá pra mulher, ela fala assim, não Tem nada a ver comigo tem isso nada a aqui. ver comigo isso aqui. Já desmotiva o cara, né? Mas Cara, já ó, aconteceu, velho. Já com a gente aconteceu, também. Com a gente, comigo e com Já a o Rô Léo já me deu uma aconteceu. bendita de uma botinha da Eu Coca-Cola comprei. branquinha. Cara, eu isso aqui. passei assim e vi, eu falei assim, cara, isso aqui a Andressa vai Nossa, ficar. vai arrasar com Aí essa eu já botinha. imaginei, ela vai usar isso com aquela roupa, vai gostar. Vou, Top. Ó, quero essa bota aqui. Quanto que é? Eu falei, tanto. Eu falei, não, é só uma que eu quero. A mulher, não, é só uma mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa, cara. Tá numa, eu vou levar. Aí comprei, cheguei, falei, Andressa, só tem um presente pra você. Ela, nossa, que legal o presente. Quando ela abriu, nossa, amor, obrigado. Aí tá. Aí a gente saiu, ela não usou.
Aí saiu, não usou, saiu, não usou. Você não vai usar o negócio. Ah, é mesmo, né? É porque eu tinha esquecido. Mentira, ela não gostou, Não tinha a ver comigo. sabe? Nunca Tava- me esqueço não dessa tava bota na branca vibe da ali. Coca-Cola. Acho que essa troca de ideias às vezes é bom, né? Pra você, né? Vamos lá, né? Você escolhe, né? Não tem, eu não vejo problema, né? Igual eu falo pra Rô, não, vamos Sinalizar, lá, escolhe né? do jeito que eu quero, né? Ou você escolhe do jeito que você quer sinalizar. É lógico que um buquê de flor você não vai errar, né? Mas um sapato, uma calça, né? Isso aí não tem Aí, como. aí é o que eu tô falando, mulher é bicho estranho, porque Uma às caixa de vezes ela bombom. quer ser surpreendida, entendeu? Ela quer receber, porque tem muitas personalidades, tem umas que gostam de novidade, gostam de surpresa, né? Sou eu. Adoro. É. Eu não. Eu gosto de surpresa. É, Eu já então, não. assim, isso vai muito da pessoa, é você entender. Então, Eu assim, gosto aí de você vai, surpresa, você adoro. filma, você vai assim, ah, tá, aí pergunta. Mas por que você não gostou desse tênis? Ele é muito alto, ele é baixo, é ok, né? Ela vai falando, você, então já tô ligado, então na próxima vez, né? Já Anota. sabe. Já sabe, pra Que você maravilha, poder acertar aí. A gente, né? algumas coisas que quando você alinha, né? Você consegue ter mais uma visão mais ampla das coisas, né? Mais tranquilo. Muito bom. É isso aí. Andressa, fala um pouco aí do seu trabalho lá com Mulher Íntegra. né? Ah, vai ser o maior Legal. prazer falar sobre o Mulher Íntegra. Eu costumo dizer que o Mulher Íntegra, ele nasceu no coração de Deus, primeiro, antes de vir pro meu, né? Por essa forma muito extrovertida, eu pensava que o meu chamado era mais voltado ali para os jovens, para as crianças, porque quando às vezes terminava o culto, eles vinham até mim, mas nunca me imaginava para as mulheres. E em uma viagem que eu fiz para fora de Brasília, o Senhor falou para mim, eu tenho algo com você com as mulheres. E lá ele deu todo o desenho do que estava no coração dele para mim. Eu falei, Deus que me livre, negócio de mulher. Mulher te mede, ela te julga. Se você faz um lanche, ela, mas eu sou fitness, aí tem pão, eu queria um pão de queijo. Aí a outra, nossa, só tem um pão de queijo, eu tô morrendo de fome. Então, assim, elas são uma bênção maravilhosas. Mas, enfim, eu não queria de jeito nenhum. Não queria, até porque por conta das feridas que eu carregava. Aí foi quando o Senhor começou a restaurar a minha identidade. Eu costumo dizer que até os 36 anos eu vivi a expectativa de todo mundo. Menos a expectativa do meu pai ao meu respeito. Quando eu falo do meu pai celestial ao meu respeito. Nem a expectativa do meu pai biológico também eu não supria. Que meu pai queria que eu fosse uma mulher concursada e tal, e tantas outras coisas. Mas enfim. Então assim, eu vivia debaixo de títulos e uma identidade muito fragmentada. Aí foi quando Deus iniciou o processo de restauração na minha vida primeiro. E aí ele começou a trazer ferramentas, inteligência emocional e tantas outras bagagens, né, espirituais e também científicas, porque o Mulher Íntegra não é só espiritual, mas também tem muita bagagem científica para poder primeiro me ajudar estabelecer os pilares da verdade em mim. E aí, na época, eu lembro que assim que começou, em 2019, em uma semana, 3 dias não, perdão, em uma semana Deus me deu um projeto de 40 dias, que é a Jornada XL, que eu trabalho hoje com a mentoria online com as mulheres. Isso Deus me deu em uma semana, gravei os vídeos, todo o material, Maravilha. foi muito dinâmico. E eu não tinha nada, gente. Hoje o povo tem iPhone, faz podcast, quer termo, senta e resolve. Não era nada disso, não. Eu até lembro que quando eu comecei, eu peguei umas caixas de brinquedo do meu filho, para dar um suporte assim de altura, um celular J7 Prime, quem tá me assistindo sabe quem é. Que celular é esse? E eu botei o celularzinho ali e fazia minhas primeiras lives, que tinha só eu, o vento e eu, falando para mim mesma. E aí comecei nas redes sociais. E eu pensava assim, ai, quem vai apoiar esse projeto vai ser minhas amigas e tal, pessoal. Não, Oh, era o pessoal de inocente. fora, sabe? Aí Deus começou a soprar. Quando o Mulher Íntegra chegou na Bélgica, Eu ia te perguntar isso agora. Você já desbancou o Brasil, já tá alcançando aí outros países, né? Que maravilha. foi, sim. Aí quando o Mulher Íntegra chegou na Bélgica, que uma irmã da Bélgica entrou em contato e falou assim, esse projeto precisa vir para cá, e eu não tive dimensão. Aí eu lembrei da palavra quando Deus falou para mim que eu iria chegar em lugares que meus pés ainda não tinham pisado, mas minha voz chegaria. Né? Eu chegaria antes dos meus pés pisarem naquele país, naquele lugar. Eu falei, meu Deus, então esse negócio é negócio de Deus mesmo. E nesse processo, eu costumo dizer assim, Deus foi me curando e eu fui abrindo caminho para outras mulheres também serem curadas. Que legal. Aí por isso é aquela questão, né? Curada para curar.
Maravilha. Agora você também pode ser ferida e fere, né? Você magoa outras pessoas. Então, é transformada para transformar. É deixar Deus tocar nessas áreas. Doeu demais. Tive que ir para a salinha do pensamento, sentar, ouvir Deus desconstruir muitas coisas, tirar muitos títulos, fortalecer a minha autoimagem, que era terrível, era uma inferioridade, que todo mundo era melhor do que eu não ia alcançar nada, porque eram muitas palavras que eu carreguei ao longo da minha vida. Então, as mulheres que chegam até mim, elas se identificam com a minha história, se identificam com o meu processo. Aí falou assim, não, peraí, se ela viveu esse processo e tá bem, eu também posso viver e estar bem. Inspiração. É inspiração Que maravilha. nesse sentido. Muito bom. E aí, nesses pouco mais de 4 anos, né? 2019, 20, 21, 22, 23, vai para 5, né? Vai para 5 anos ano que vem. Deus tem feito muitas coisas. Entrei no Mulher Íntegra, a gente trabalhou um pouco dentro do empreendedorismo feminino. Treinei muitas pessoas. Pessoas abriram empresas, Que bom. abriram negócios com uma plataforma do Mulher Íntegra. Palestras, treinamentos, workshops. Então eu falo que realmente nasceu no coração de Deus. Mas eu sinto também que Deus, ele é um Deus de movimento. Ele não é um Deus estático. Ele te deu isso aqui, vai parar nisso aqui, acabou, você chegou no teto. Não, não é isso. Ele é processual. O Senhor, ele fala assim, é como se tivesse um destino para você chegar e tem um processo para você viver até chegar no destino. Que é chamado, esse processo é chamado propósito. Que as pessoas falam, qual é o meu propósito? O propósito é a trajetória até você chegar no seu destino. Esse é o seu propósito. Você pode viver o seu propósito na sua adolescência, que é a linguagem da sua adolescência, fazendo a diferença ali como adolescente. Você pode ver o seu propósito na fase quando você estiver na faculdade, na fase do seu casamento, na fase de uma universidade, e por aí vai. Você pode estar na sua velhice vivendo o propósito. Então, assim, o propósito não é um lugar de chegada. O propósito é a trajetória para chegar naquele destino. Deu para vocês entenderem? Sim, sim. E aí, às vezes, as Perfeitamente. pessoas ficam assim, ai, qual é o meu propósito de vida? Como eu posso viver o meu propósito de vida? Primeiro, conhecendo a Jesus, porque se você conhece a Ele, Ele vai te devolver a identidade completa, todas as suas habilidades e capacidades. Aí você vai ser fortalecida nessa identidade, aí Ele aponta, eu tenho um destino para você chegar. Vamos lá? Vamos fazer agora essa trajetória comigo e Ele vai vivendo os processos com você, lado a lado. Ou seja, o propósito não é onde você quer chegar, mas os processos que você vai passa até chegar Até no chegar com destino. o Senhor. Você está vivendo o seu Você tá propósito. vivendo o seu Maravilha. propósito. Você tá... Eu tenho até um vídeo muito gracinha que eu pego um carrinho do Pietro, pequenininho, aí eu pego o carrinho e falo assim, quero descobrir o meu propósito. Aí você é o carrinho, é a sua vida. Não é que você vai descobrir o seu propósito, que a gente pensa que é o lugar de chegada. Uhum. Não, é o percurso, É o é a percurso. jornada, é as pessoas que Pois. Deus vai colocar nessa trajetória, é as pessoas que Deus vai te conectar, são os amigos de propósito ou amigos de processo, né? Isso é importante, isso é os muito amigos. Muito importante. E o Léo tem um trabalho com homens também, né, Léo? Cara, tá começando, Começando. eu tô formatando Tá ainda, nascendo. muito por causa dela, porque as mulheres iam, falei, mas não tem nada pros homens, não. Já falava, tá, pastora, vamos lá, Não a gente tem já nada- fez. E agora, e os homens? Não Porque tem eu já nada tô pros ativada. homens, não, né? Então, assim, de um tempo pra cá, Deus tem despertado algo em mim mesmo, sabe? Até eu vendo algumas situações, a gente ministra, porque assim, casais veio antes dos homens, pra mim, né? Na verdade, os casais veio antes de tudo, né, amor? Foi Antes a gente mesmo de ministravam mulher, muito e eu muito via a pra forma casais. como o homem se posicionava, né? Muitas das vezes ele não tinha essa consciência que ele, porque assim, o homem ou ele é a resposta ou ele é o problema. Tanto que no livro de Juízes lá, se você for ver todo o problema que tinha, toda a crise lá que tinha lá, Deus levantava um homem para resolver o problema. Só teve Débora, que foi uma juíza, foi a única mulher que foi levantada, e ela fala assim para Baraque, é uma vergonha para você eu estar na posição que eu tô, fazendo o que eu tô. Então, o que eu tô fazendo. de certa forma, ela sabia que era para ele estar fazendo o que ela estava fazendo, né? Isso foi um alerta pra você? Então a Andressa subiu e você... Não, assim, Ou não? é porque Na a verdade, Andressa não até... foi nem a Andressa subiu, porque em todo o projeto ele sempre apoiou. Uhum. Antes de nascer o Mulher Íntegra, eu tinha um outro projeto que se chamava Elas Adoram, que era um projeto de entrevistas, era dentro da pauta de adoração,
Mas fora da oração tinha também nutrição, tinha um pouco de moda, enfim. Esse era o projeto do Elas Adoram. E quando eu apresentei esse projeto para ele foi uma pessoa que criou a marca e me apoiou. E aí foi tão incrível que quando eu abri, a página na época era só o Facebook, quando eu abri, tipo assim, tinha 200, 300 pessoas. Aí quando ele apoiou, abraçou, criou a marca, foi assim, como se fosse um foguete. Subiu de forma, né, ela é exponencial. Eu falei, Léo, o Elas Adora tá em Portugal, tá no Chile, tá não sei aonde. Aí eu comecei a falar os países que tinham chego. Ele, como assim? Porque tem como a gente saber dessas métricas, né? Sim. Assim como vocês também não vão ficar somente o Senta e Resolve em Brasília. Sim. É Brasil e nações. Amém. Eu creio Recebemos. nisso. Nós cremos. Vai crescer igual um foguete e vai alcançar lugares assim inimagináveis. Pessoas do Xanhaline, gente e resolve, vamos sentar e resolver. Você te resolve, né? Gente e resolve, né? Isso aí. Vai ter. Eu penso dessa forma, sabe? Eu consigo ter uma visão ampla de tudo que Deus coloca dentro de nós. O nosso Deus, ele é grande, ele é expansivo, ele é dinâmico, né? E aí, eu já tinha começado Elas Adoram em 2009. Fiquei 10 anos off nesse processo de desconstrução. Aí foi quando nasceu o Mulher Íntegra. E nesse processo, o Léo sempre apoiou. Então, não foi nem que eu despontei e ele ficou. Uhum. Ele estava junto comigo, mas ele era bastidor. Entendi. Ele estava junto comigo. No entanto, que eu tive um workshop que eu fiz aqui no Taguatinga Shopping. Ele e o Pietro estavam, participou de todo o workshop, né? De todo o Eu bastidor. não vi assim a vontade de ter algo para homens, entendeu? Não tinha isso. Eu ajudava ela, apoiava ela. Falei assim, não, o projeto é minha esposa, eu vou ajudar, vou aprovar. Só que as mulheres começaram a falar, mas não tem nada pros homens, não. Pô, meu Tem que marido fazer um homem íntegro. tem que fazer um homem íntegro aí. Aí a Andressa falou assim, ó, fala com ele, é com ele que tem que falar. Eu falei assim, Era. mas e dos homens? Eu falei assim, não tem nada pra homem, não. Vamos marcar uma bola aí, vamos, né, conversar, a gente Jogar bola, conversa. churrasco. Na conversa, ela, não, mas tem que ter um negócio assim também. Aí começou a me despertar, sabe? Eu falei assim, nossa, será que tem mesmo? Eu falei, oh Deus, se eu tiver alguma coisa, então você traga no meu coração, né, e tudo. E foi amadurecendo a ideia, né, e de fato foi acontecendo, eu fui tendo oportunidades, né, de estar conversando com mais homens, pessoas começaram a me procurar sem eu divulgar nada, né, e tudo mais e tal. A gente ia ministrar para casais, eu falei assim, eu queria que você viesse aqui para ministrar para os homens, tem como? Eu falei, tem. Né, e pela misericórdia de Deus, então assim, as coisas estão começando, eu estou, né, começando a desenvolver um programa como o dela agora, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais organizada, né, mais pensada desse jeito. Entendeu? Então tá por aí, tá? Vai nascer. Vai nascer. Vamos né? depois Já tá... marcar um podcast só para falar desse Que projeto. bom, porque é necessário, né? A gente, Extremamente eu e a Rô necessário. estamos, assim, a gente está caminhando por vários locais aí, a gente está vendo essa necessidade, porque as mulheres elas se reúnem muito, os homens já estão ali mais, né, destacados, né, já não conseguem ter essa interação que as mulheres têm, né? Uhum. Então você vê qualquer coisa de mulher, tem 100 mulheres, 150 mulheres, rapidinho dá. Você Vamos faz fazer oração 6 da manhã, dá Tem 30, mulheres. dá 15, dá 20. Pra homem não se tem nada e quando se tem, uns vai para um lado, então acho que tá faltando. Se tu não põe um churrasco, não põe os vai. carros dentro, Os trem dentro atrativo. não põe os negócios lá, é difícil. É difícil. Até ele desenvolver a consciência e entender que a responsabilidade é dele, entendeu? Que ele que é o cabeça. Olha, quando eu tive essa consciência, pra mim mudou muita coisa. Por exemplo, lá em casa a gente tem uma regra. Ninguém ora e lê mais do que eu. Mas não é uma regra pra ela e pro Pietro, é uma regra pra você. mim. Entendeu? Então, se eu ver que a Andressa tá lendo mais que eu e orando mais que eu falei, opa, eu tenho que me organizar aqui, eu preciso ler mais que ela. Não é questão de disputa, mas eu entendi que eu tenho que ser o cabeça, eu tenho que ser o pastor dela. A gente pode estar congregando em uma igreja onde a gente se submete ao pastor, mas eu tenho que ser o pastor dela. Quando ela me perguntar algo na Bíblia, eu falo assim, mas não é assim não, quer ver? Deixa eu te explicar. É assim que funciona. Então, eu agindo dessa forma, eu tô tomando a minha posição e, de certa forma, eu tô comunicando a linguagem que ele entende. Olha, ele cuida de mim, ele me protege, ele se preocupa comigo. Então, você vê que uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, por um tempo eu sofri muito porque a Andressa lê bastante. Aí ela lê 2 livros ao mesmo tempo, cara. Aí ela, tô lendo esse livro. Aí o que eu fazia? Eu ia ler o livro junto com ela. Eu falei, não, esse livro não, vamos ler um. Não, mas eu tô lendo esse. Aí eu ia ler com ela, depois a gente sentava e conversava. Eu falei assim, olha, essa parte aqui, Andressa, eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Então isso aqui você deleta, né? Mas por quê? Porque eu entendi o meu papel. Então mesmo eu não querendo, eu ia pra esse lugar porque eu entendi o meu papel. Porque Mas você foi vê, alguém que falou pra você o seu papel? Como é que foi isso aí? assim, Rô, foi
foi eu orando Natural. e buscando a Deus essa questão da função do homem pro projeto, né? Eu comecei a ter mais oportunidade de ministrar para homens e eu fui lendo a Bíblia e fui entendendo. Eu falei, cara, isso aqui tá errado, eu preciso me posicionar aqui. A verdade, eu acho preciso- assim que antes de colocar qualquer coisa no papel, primeiro tem que começar em você, né? Para depois ser através de você. Sim. Então, Deus já vinha construindo, desde quando nós começamos o nosso casamento, né? Deus já vinha construindo um novo Léo. Um Léo mais maduro, um Léo mais dinâmico, um Léo mais compreensivo, um Léo que tomasse mais à frente, né? Um Léo mais presente. Então, algumas coisas o Senhor foi ajustando. E isso agora ele está passando para um projeto. Cara, né? e assim, como foi difícil, Mauro? Porque eu era muito tímido, cara. Então eu tinha dificuldade, sabe? Ir pra frente, de tomar essa posição, de assumir mesmo o controle. Então, assim, pra mim foi muito complicado. E eu começando a estudar sobre masculinidade, comecei a ler livros sobre masculinidade, posicionamento e tal. Isso foi fazendo muito sentido pra mim. Eu anotava, escrevia, orava, compartilhava com o Andrés. Eu falei, pedia perdão, muito perdão. Ô, amor, Foram me muitos perdoa, perdões. porque, nossa, Foi muito Eu sempre não resolve de sabia. perdão. Ou amor, me perdoa nisso não aqui, sabia, eu tava não falhando e não sabia. sabia, a informação ainda não tinha chego. pois é, né? E você vai alinhando, e você vai fazendo um exercício. É um exercício, você faz todo dia, entendeu? Até que aquilo se torna comum, né? Até que aquilo já não é mais um sacrifício, né? Você entende que você tem que ir para esse lugar, mas assim, você já consegue ir com mais facilidade. Porque antes, nossa, era uma luta. E você que está assistindo esse podcast, Senta e Resolve, aproveita essa oportunidade, porque ela é única para a sua vida, sabe? É uma plataforma que, se você prestar atenção, todas as pessoas que vão participar aqui são pessoas pontuais para algo na sua vida, porque às vezes a gente pensa, mais um podcast. O Senta e Resolve não vai ser mais um podcast, vai ser uma plataforma de transformação. Então, se você está ouvindo, pega as chaves, pega o código, gostei disso aí, Pega o código. Pega o código código. para a sua vida e tenha uma vida transformada em nome de Jesus. Pois é, Amém. e esse ponto aí dos homens, por exemplo, para finalizar aqui, que me chamou muita atenção, que eu entendi quando eu estava lendo a Bíblia lá, né? Em Gênesis, falando que a mulher, ela foi tentada pela cobra, né? Então, se for parar para analisar, foi Eva que fez todo o trâmite, foi ela que fez tudo. Quem foi que conversou com a cobra? Eva. Quem foi que pegou o fruto? Eva. Quem comeu o fruto primeiro? Eva. Quem deu o fruto pro marido? Eva. Aí quando Deus vem para sentar e resolver com o povo lá, ele Sentar chama e quem pro resolver. podcast? Chamou quem o podcast? Chama o homem. Então esse foi o primeiro Senta e Resolve da Talvez Pode tenha sido ser. o primeiro Senta e Pode Resolve ser. da Bíblia, né? Realmente, hein? Sim. Olha, Né? Talvez foi o primeiro Senta e Resolve. eu tive pensando nesses dias que era Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu acho que o primeiro Senta e Resolve, acho que foi Lá no provavelmente... jardim. Primeira lá treta no aí. jardim. Vai ficar a pergunta aí. Fica no ar. Quem povo puder responder pra responder. gente aí depois, manda aí pra gente. Pois é, e aquilo me chamou muita atenção. Aí eu entendi o seguinte, que a gente vai ser cobrado. Os homens vão ser cobrados. Então você liderando ou não a sua casa, você vai ser cobrado. Sabe? Legal. Igual Adão chegou e falou, mas não tenho culpa de nada, não foi eu que fiz. Mano, mas não interessa. A responsabilidade é sua. Né? Então, a Quem é o partir provedor, dali... quem é o cabeça, quem é que tá na linha de frente, Responsabilidade do homem. quem veio primeiro. É por isso que Deus pede para a mulher ser submissa ao homem em tudo. Porque Deus sabe o peso da responsabilidade dele. É como se Deus falasse assim, olha, a Andressa nasceu, é minha filha, amo demais, eu vou dar ela pro Léo cuidar dela. Então ela é responsabilidade do Léo agora. E eu que vou cuidar dela. Então tem que, sabe? É a menina dos olhos de Deus, né? Você, nossa, mas eu vou cuidar dela não só por ser minha esposa, né? Mas por entender o valor que ela tem para Deus. Né? Então quando o homem se posiciona nesse lugar, aí sim ele consegue morrer por ela, igual a Bíblia manda a gente fazer. Né? Então é isso. Muito bom, gente. Isso. Que coisa maravilhosa. Que delícia de Foi muito conversa. Muito bom ouvir Adoramos. vocês. É sempre né? muito bom. É sempre bom estar na com mesa vocês. com vocês, aprender coisas novas, né? A gente agradece pela presença de vocês, por essa disponibilidade de trazer mais Esse uma vez pra gente. privilégio para nós. De poder ouvir vocês. Nós que mais nos uma sentimos vez. honrados. A honra é toda nossa. A honra é toda nossa. E enquanto estava acontecendo aqui o podcast, Deus me trouxe algo, sabe? Se você não decidir sentar e resolver, você vai perder
vai perder o propósito, o senso de deixar um legado daquilo que realmente importa para a família, sabe? Você vai deixar de vivenciar aquilo que Deus preparou para você de forma gloriosa. Por exemplo, se nós não tivéssemos sentado e resolvido, será que nós teríamos o Pietro hoje? Não teríamos, Verdade. né? Será que vocês, se vocês não tivessem sentado e resolvido tantas questões na vida de vocês, teriam forjado a família que vocês têm hoje? Provavelmente não. Verdade. Então, se a gente não senta e resolve, a gente acaba não vivenciando esse futuro glorioso que Deus preparou. Deus escreveu uma história. Existe algo predisposto do coração de Deus para a vida de cada ser humano. Agora, se você vai viver ou não, você vai precisar sentar e resolver algumas coisas, né? Muito bom. Muito bom. É isso. Terminamos por aqui. Para você aí, se gostar do nosso conteúdo, entre lá nas nossas plataformas digitais, aperte o like, se cadastre e fiquem aí, porque o próximo episódio tá próximo, tá chegando aí. Até mais. You make it look good.